Vamos ter um episódio especialzaço hoje, uma convidada que, quando a gente soltou a agenda, né? Não vou falar o nome dela ainda. Quando a gente soltou a agenda, foi um barato. Meu, não acredito que ela vai e tal, não sei o quê. Tem os livros dela, tem os joguinhos e tal. Foi muito bacana. Fala, né, Robinho? Posso? Assim, pessoal, eu particularmente tô emocionado. Eu tenho o livro dela, né? Ela já vai autografar aqui pra gente. E muito feliz por ela ter aceitado esse convite. Acho que é muito, muito gratificante, né? Poder compartilhar esse tipo de informação nesse nível. Né? Nesse nível. Legal. Então é muito bom. Bem-vinda, Andresa Araújo. Uhul! Cheguei. Tô feliz também de estar aqui com vocês. Eu acho que vai ser um momento muito gostoso de compartilhar, de trocar ideias, assim, super curtir. Obrigada pelo convite, vamos lá. Legal, é igual eu comentei, né? Quando a gente costuma anunciar a agenda do mês, né? Ali uns 5 dias antes, depois da última live do mês, a gente anuncia a agenda do mês seguinte. Aí foi bem legal, o pessoal mandou bastante mensagem pra gente, foi bem bacana, a gente ficou bastante feliz com o feedback da galera e eles estavam esperando, né? A gente tava... esse mês de outubro, a gente tá incentivando e endossando a campanha do Outubro Rosa e o mês das mulheres, e você vai estar fechando com chave de ouro o mês de outubro. Olha a responsa aqui, né? De representar as mulheres da segurança. E que papel, né? Essas mulheres maravilhosas, elas realizam todo dia e em todos os setores. Eu tenho prazer de conviver com tantas e ser parte desse exército. Acho que é um exército do cuidado. Isso aí. Boa, exército do cuidado. Pra quem fala que mulher na segurança é igual cabeça de bacalhau. Existe, mas ninguém vê. Né? Tá aqui uma profissional de alto nível representando aí toda a mulherada que tá assistindo a gente e também os colegas de trabalho aí. Então, Andressa, eu faço uma pergunta pra você. Como começou? Como a Andressa começou aí, quem né? É Andressa Araújo? Quem é a Andressa? O que ela faz? O que ela come? Onde ela dorme? O que ela bebe? Veio da selva, hoje. Bom, vamos lá. Bom, ultimamente tô morando dentro do avião. Brincadeira, mas tem sido bem intensa a minha carreira. São 20 anos esse ano em segurança. E começou como técnico, né? Técnica em meio ambiente, saneamento. E fui para engenharia de cara. Na verdade, minha mãe sempre falava pra gente que ser engenheira, ela dava essa impulsionada. E eu fazia o banco pra minha mãe, fazia as coisas, e eu via que, engenheiro tá no banco, engenheiro tá em todo lugar, eu vou ser engenheira. E aí me formei engenheira, sempre trabalhando. E eu me lembro, assim, quando eu entrei na segurança, eu acho que isso é um ponto, assim, um marco na minha carreira. Eu trabalhei em algumas consultorias, fiz estágio e tal, mas eu fui pra indústria. Era um sonho, eu queria uma carreira industrial. Eu sou uma mulher de operações, eu costumo dizer isso. Eu me tornei essa mulher de operações. E aí, eu lembro que eu cuidava muito da área ambiental. Toda a minha carreira de formação acadêmica eu fiz diplomacia ambiental em Genebra, eu fui pro AMD na Suíça. Então, assim, fiz muito uma carreira muito ambiental, muito forte, muito em sustentabilidade. Mas eu me lembro que um dia eu recebi um reporte da empresa que eu trabalhava, que era a PepsiCo, e a gente tinha um indicador muito ruim. E aí eu falei pro meu chefe, ele era um VP de operações, eu falei pra ele, cara, eu sou engenheira de segurança, tô na área ambiental, você deixa eu cuidar dessa agenda? Eu acho que a gente pode reverter esse número. E ele pensou uma semana, da sala do lado, ele pensou uma semana, e aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, eu não vou te pagar nada por isso, vamos fazer. E me passou a área de segurança. E a partir dali não parei nunca mais, a gente fez um super plano. Esse plano deu origem ao meu primeiro livro, Faça a Diferença, Seja Líder em Segurança. Foi a primeira grande transformação cultural que eu vivi para a América Latina. A América Latina é uma região que eu tenho um super carinho, assim, enorme. Eu gosto muito de transitar pela América Latina. Foi um lugar que eu me desenvolvi muito.
E dali começou, mas começou com uma iniciativa, assim, de fazer uma transformação, algo que era necessário. Um clima laboral muito bom, mas algo que a gente ainda não entendia. Como fazer com segurança. E a partir dali a gente conseguiu. Então tem um legado impressionante ali. Dias atrás eles me contrataram para voltar à casa. E eu voltei e fui muito feliz voltando ali a essa casa, que é uma casa que eu aprendi a amar. Aliás, todas que eu passei têm um grande respeito por isso, Legal. por tudo que eles acrescentaram em mim. Que legal. E voltar tem essa sensação de como é que tá a casa agora, desde que eu saí, né? Tem essa... Acho que tem... E a gente é meio paternalista nesse sentido, né? De... Deixa eu ver como é que tá aqui, se tudo tá do jeito que eu deixei, né? Acho que tem isso também, né? E eles, na hora lá, eles já tocaram, né? Pô, Legal. você implementou isso e a gente segue fazendo isso. Aham. Porque eram coisas que, há 15 anos atrás, eu acho que a gente era muito ousado. Então, coaching behind the wheel era uma coisa que a gente nem falava e nós treinamos 30 mil funcionários em coaching behind the wheel, ou seja, todo mundo que estava em frota foi treinado. Então, foi um negócio, assim, impressionante pra gente. E hoje eles seguem usando isso. E eles quiseram me prestar contas disso. Então, eu falei, pô, que legal, que bom. Ó, seu filho tá crescendo, né? São filhos. E Andressa, a gente percebe, e falando com você agora e também vendo no seu conteúdo, que você tem muita energia, né? Você emprega muita energia em falar. E aí, em um dos seus vídeos, você fala de um assunto que, para você conseguir engajar pessoas, você tem que ser apaixonado, você tem que ser enérgico, né? E você acha que é um pré-requisito básico, assim, pra gente conseguir engajar, ainda mais na área de segurança? É fundamental, né? Encantados para encantar. Ou seja, Legal. A gente precisa disso, né? Algo que te encante. Você foi encantado, aquilo fez a diferença na sua vida, existe um significado. Quando não há significado, não dá para engajar, né? O engajamento, ele é um negócio muito intrínseco. Então, tem que estar dentro da gente pra gente conseguir essa mensagem, né, essa vivência. Eu costumo dizer, quando vou dar um treinamento, fazer uma reunião, quantos dos meus slides, eles trazem a minha história. Eles trazem o meu caráter forjado em segurança. As histórias que eu carrego, elas forjaram o meu caráter como uma profissional da segurança. Então, isso é muito impressionante pra mim. Por isso que emprego, sim, muita energia. Acredito no cuidado. Acredito na segurança como um ato de cuidar, né? Eu acho que a gente demorou muito para humanizar a segurança, sabe? A gente ficou muito atrás, assim, numa segurança muito técnica. Hoje eu posso ser muito técnica, eu posso ser aqui a PhD, a doutora, a mestranda que eu fui um dia, mas para eu encantar, para eu fazer essa mensagem chegar, eu tenho que deixar de lado, sabe? Eu tenho que, né, deixa de lado essa técnica toda e vai com o humano, né? Quem é aquele humano, né? Uma das frases assim que eu mais gosto, né, e que eu vejo, quando eu vejo numa empresa, aquilo de novo, me anima. Pare o trabalho do meu pai, né? Pare o trabalho do meu pai. Esses dias eu tava na imigração americana, quem passa pela imigração americana vai lembrar que tem uma senhora com uma cara de muito brava, assim, né? Tipo assim, se você é meu filho e não seguiu o procedimento, por favor, hein? E aí eu, na hora, mandei pro cara de marketing eu falei, cara, eu quero essa foto no meu treinamento. Campanha pronta, né? Eu quero essa mãe, sabe, assim, que... Pare o trabalho do meu filho, cuida dele pra mim, sabe? Pode falar com ele, e fala com ele lá, se ele não fizer o negócio direito. Então, eu gosto muito disso. Então, tem muita intensidade, tem muita energia, tem muita história, tem muita estrada. Como eu falei, eu sou uma mulher de campo, eu ainda não consegui me desvincular do campo, eu vou nos fins de semana, tenho muito trabalho. E quando eu tô lá, às vezes é difícil, eu tenho 2 crianças, né? Estão me assistindo, inclusive. E é difícil, mas quando eu tô lá, eu vejo que existe um significado pra eu estar lá. E eu preciso cumprir essa missão. E é legal você falar isso, né, Robin? Porque a Fabi, que tava aqui com a gente na semana retrasada, é legal a história dela também, que ela começou a se interessar pela área de segurança por conta de um acidente doméstico de um parente dela, de uma bisavó dela. Um acidente doméstico não, um acidente de trabalho, né? Isso. E aí, desde então, não só ela, mas acho que todo mundo que entra na área de segurança não quer sair mais, né? Mas justamente porque tem esse negócio de você ser picado pelo bichinho ali, de fazer a diferença na vida das pessoas. Isso impacta muito. E não só na segurança, acho que todo mundo que entra num segmento ou que quer empreender numa área onde impacta pessoas, quando ele começa a perceber que está impactando as pessoas, a pessoa não consegue parar mais. Isso. E a segurança
dá muito essa sensação pra gente, né? A gente toca muito mais a vida das pessoas hoje do que uma área de recursos humanos. Sim, Exato. sim. É Você verdade, entende? Você é verdade. toca a vida das pessoas Sim, muito sim. mais. Você tá muito mais presente, você tá Você muito mais no próximo, dia a né? dia. Você tá no chão de fábrica onde ele tá executando. Exato. E Andresa, quem motiva a Andresa? O que as pessoas que a Andresa olha e fala assim, meu, isso eu vou levar Isso para minha daí é legal. palestra, né? Quem que motiva? Qual que é a sua inspiração? Assim, primeira, não posso passar por aqui sem falar. Cara, Jesus. Jesus me inspira. Sim. É o grande inspirador da minha vida. Aliás, assim, me chamou, né? Eu tenho clareza do propósito na minha vida. Eu encontrei o meu propósito. Então, assim, quando Jesus me chamou, né? Eu aceitei o desafio, né? De ser Andresa, de vestir essa camisa, de cumprir esse chamado. Então, Jesus é o primeiro inspirador. Agora, claro, ao longo meus pais, né? Meu marido, minha família, pô, eu só tô aqui porque existem pessoas que conseguem segurar aí, né, por detrás ali, me segurando e tudo mais. E passei por lideranças que me inspiraram. Eu tive bons líderes, bons professores, e que eu pude colar neles, assim, sabe? Falar, cara, eu quero isso, sabe? Eu quero aprender um pouquinho com eu você. acho que isso faz diferença mesmo, né? De você cair nas mãos das pessoas certas durante sua trajetória. Ele acho que faz uma diferença, uma baita diferença, né? Total, pessoas muito desafiadoras, né? E que abriram pra mim ali um leque de mostraram oportunidades, assim, de que você pode sonhar, você pode realizar. Eu tenho um valor muito forte comigo, autonomia. Eu sou uma mulher muito autônoma, eu valorizo a autonomia, mas do outro lado da autonomia existe uma palavra que funciona muito pra mim, responsabilidade. Porque quem quer autonomia tem que segurar a responsabilidade. Exatamente. Então, isso é valor pra mim. Assim. Nada melhor de você conhecer uma pessoa quando você dá liberdade pra ela, né? Isso é Exatamente. verdade. E os projetos? Você que tá em todo lugar aí, hoje não mora no Brasil, né? Tá aqui de passagem, só trabalhando. Né? Será que a gente chega lá? Não, a gente conseguiu trazer ela por causa da promoção da passagem, né? Cara, Tá se em não promoção. fosse mandar um abraço aí, eu não vou falar nem a companhia aérea, mas que patrocine Quem a gente tá aqui, né? patrocinando a gente? E, assim, como que você, do que você falou antigamente era uma maneira, hoje é outra. Como que você foi transitando aí a cultura e como você está fazendo hoje para levar esse conteúdo nos seus projetos? Acho que a gente, assim, a gente precisa evoluir, tá? Acho que evoluir, tá atento. Eu acredito numa segurança que ela é sistêmica, mas ela precisa ser holística, né? Então não adianta só eu trabalhar processo, sistema e gestão. Preciso trabalhar de uma maneira holística. O que está acontecendo na sociedade? Então você vive num Brasil hoje que é o primeiro país em transtorno de ansiedade, o 5º em depressão, né? 8º, 7º em suicídio. 38% das mulheres brasileiras já foram hostilizadas verbalmente, fisicamente antes de sair de casa. Entender isso, né, traz pra gente um papel de uma segurança, né? Entende? Mais humana, mais próxima, que vai fazer com que vai construir competência e vai ir além de ferramenta, né? Vai ir além de norma técnica, né? Então, eu acho que esse é o ponto, essa evolução. Creio também que nós podemos emburrecer. Quando a gente não se permite evoluir, né? Esse vazio que vai sendo criado faz a gente emburrecer também. Então, vamos lá, vamos avançar. É interessante. A gente percebe que muito da nossa experiência e dos nossos valores que a gente leva hoje para o chão de fábrica, e aí já falando de cultura de segurança, faz muita diferença, né? E aí você percebe que na implantação de um programa de cultura você tem que trabalhar muito a liderança, né, Andressa? Bom, total. Mas eu vou abrir aqui algo que eu vejo que é muito importante. O que é cultura? Cultura é um conjunto de valores e crenças. Quando eu pergunto para as pessoas, né, para o brasileiro em geral, o que é um valor? Eles me dizem assim, valores são algo inegociável. Por que é inegociável? E eu me lembro de uma professora israelense, que eu tenho um super carinho, assim, e ela me falou assim, valor é transcircunstancial. Que palavra mais difícil que eu vou falar aqui hoje. Transcircunstancial, ou seja, valores estão acima de circunstâncias, situações e momentos. Quando eu digo para você, se não for seguro, eu não faço. Isso só é possível de ser vivido se eu tiver segurança como um valor. Isso.
Ponto. Na dúvida, eu não faço. Só posso viver isso se for um valor. Se não, qual é a principal diferença de valores e prioridades? Prioridades são circunstanciais. Mudam, E né? mudam, Mudam a todo momento. A circunstância mudou, o momento mudou, a situação mudou. Mudou. Mudou a prioridade. Isso, mudou Agora, a valor prioridade. não. Valor não. Ele é transcircunstancial, ele é princípio norteador de vida, ele é 100% demonstrado. Isso é valor. E ele é transparente, ele é automático, parece. Ele é claro, ele é É direto, ele é simples. Então, transformar, acho que essa foi a principal evolução, né? Entender que segurança é um valor. Valores são escolhas, né? Você adulto, eu adulto, a gente pode escolher. Filhos não, filhos a gente transfere, né? Uhum. Para os pequenos a gente transfere, mas para nós adultos a gente escolhe. Então, começa ali. Cultura é um conjunto de crenças e valores. Agora, um dos desenhos assim que eu mais gosto fala de como a cultura se desenvolve. Você falou, pô, liderança. Por que liderança? Às vezes me colocam numa sala lá com 50 líderes. Por que eu tenho que falar para esses líderes? E eu falo para eles, por que é premium vocês estarem aqui? E vocês entenderem o seu papel na segurança. Existe um desenho que eu gosto muito, que é de uma cebola. E é cebola mesmo, não fui eu que escolhi, né? Isso veio da Cabala, né, judaica, inclusive, para mostrar como a cultura se desenvolve. Ela começa ali nos rituais. Tudo que tem periodicidade, conteúdo específico e público-alvo. Ela passa para símbolo, artefatos visíveis, tangíveis, tem um monte aqui na sua sala. E aí ele passa por um herói. A palavra herói para o brasileiro, eu particularmente não gosto do nosso herói, porque é o herói do facilitismo. Mas existe um herói que é o precursor. Então, né, quando você pensa nisso, num formato de uma cultura, você vai ver ali, por exemplo, uma cultura judaica, que eu dou sempre esse exemplo. Você vai ter ali o ritual, uma ida a uma sinagoga para uma oração, um momento de leitura da Torá. Um símbolo, a mezuzá, a minorá, a própria Torá é um símbolo, Sim. né? E um ritual, vai a Jerusalém. Existe uma cidade inteira, né, que está sendo escavada ainda de Davi, porque Davi é um herói. Então, e quais são, né? Qual é o coração dessa cebola? As crenças e os valores. Você olha para uma cultura judaica, a crença e o valor é a fé. Então, isso serve para todas as culturas. Em segurança, não é diferente. Então, quem é esse herói na cultura de segurança? A cultura que tem dentro das equipes é a cultura do líder. Ele precisa entender isso. A cultura que está instalada lá, ele querendo ou não, ele aceitando isso ou não, ele estando atento a isso ou não, é a dele. São as crenças e os valores dele que estão sendo cascateados num ritual de um diálogo de segurança. Quantas vezes em diagnósticos de cultura a pessoa fala pra mim, eu pergunto, né? Como que é o DDS aqui? Vamos falar de DDS, né? Como que é o DDS aqui? O básico? O basicão. É uma droga. É muito chato. Entende? Por quê? Porque nós matamos as nossas ferramentas. Não vem ninguém de fora aqui matar nossas ferramentas. Nós começamos sabe, não precisa desse DDS desse jeito. Não precisa dessa... Não, hoje tem... Entendi, desse Você checklist. alcança um KPI, você acha, isso aqui eu não preciso mais fazer. Pô, toma às 500 vezes dias sem você- acidente, né? E a ausência de acidente não significa cultura de segurança. Exatamente. Outra coisa importante, né? A sua cultura não é medida pela forma como você cuida dos outros, mas pela forma como você cuida de você. Você quer falar que você tem o valor da segurança? Como que você cuida de você? Pronto. Como que você prega a segurança do seu dia a dia? Como né? que isso já entrou na sua vida? Você tem cuidado de você? Eu tenho perguntado isso para os líderes. Você tem cuidado de você, né? E aí alguns falam para mim, pô, eu dirijo bem pra caramba e muito seguro quando eu estou com os meus filhos. Pô, e quando você tá sozinho? É louco. Eu quero que você faça isso por você. Primeiro Sim. você precisa fazer isso por você. É igual a aeromoça, né, que fala pra gente assim, ó, em situações de emergência, máscaras cairão, Máscara, coloque tá. primeiro a máscara em você. Não vai acontecer se a gente não trazer isso pra gente. Não vai. A gente vai continuar um discurso emocional, né? Muitas vezes é uma segurança de um discurso emocional com muita vontade, né? Mas muito teórica. Quando que eu transformo isso na prática? Quando isso, sabe, se tornou um valor pra mim. É meu valor. E eu acho que o desafio da segurança hoje não é alcançar o funcionário somente. E esse é o desafio da cultura. É alcançar você enquanto cidadão. Ponto. Perfeito. É, Eu queria só fazer um comentário aqui. Pessoal, quem tá assistindo, quem não se inscreveu, se inscreve, curte. Isso vai ajudar demais a gente levar o nosso conteúdo para mais pessoas, né? Engajar mais pessoas, trazer profissionais como a Andressa aqui no podcast. Uma palestra gratuita para você, que vai ficar disponível lá no YouTube, para você assistir, compartilhar com o colega, divulgar esse conteúdo, porque o saber não ocupa espaço. E já emendo uma pergunta aqui para Andressa. Andressa, qual foi seu maior desafio?
hoje, assim que você fala, puta, isso foi... Meu Deus do céu! Qual foi seu maior desafio até hoje na sua carreira? Caramba, assim, acho que o desafio foi quando eu decidi, falei, ó, dá essa agenda pra mim de segurança, América Latina, deixa eu cuidar disso. E aí ele falou, então tá bom, você vai fazer um plano de 180 dias pra gente reduzir essa acidentalidade em 50%. Eu fiz. Chamei aqui os diretores de todos os países, ele estava comigo, meu vice-presidente, nós fizemos uma reunião e fizemos um plano juntos e eu dei seguimento. Quando nós chegamos em junho, esse plano já tinha dado 180 dias. Nós batemos 52% de redução. Que legal. Em 5 anos, nós batemos 94% de redução. Eu lembro que eu estava no México contando sobre essa transformação e a minha garganta embargou, assim, porque foram muitas coisas, né? Foi a família dentro da fábrica. Eu não fiz nada sem a família do meu funcionário junto comigo. Então, isso me marcou, porque foi uma grande transformação. 33 mil funcionários, 19 países diferentes, assim, e a gente conseguiu. Então, foi um grande legado, marcou muito a minha carreira. Acho que foi o primeiro desafio. Acho que por isso que hoje eu aceito vários. Assim, todo projeto, eu creio que é um desafio para mim, porque eu represento aquele cliente, então eu entendo aquela dor. Aquela dor passa a ser a minha dor também. E aí a gente vai junto para fazer essa conquista. Eu acho que é a fórmula do sucesso, né? Eu tive a oportunidade de tentar contratar você e eu prospectei, né? E aí eu peguei a proposta, o carinho que você manda a proposta já é diferente dos demais. Então isso foi muito legal. E eu falei, poxa, olha que bacana. E era um desejo meu, porque vários livros, né? Já tinha comprado o joguinho, já estava ali. Eu falei, não, agora eu vou conhecer pessoalmente aqui. E, enfim, e aí eu emendo uma outra pergunta. Quantos livros você já escreveu? Tem uns aqui, ó. Eu trouxe para vocês, eu quero ver aqui nesse podcast. São 8 livros, né? Então, o primeiro foi o Faça a Diferença, Seja Líder em Segurança. De lá para cá, olha lá, vem o Guia Prático de Liderança em Segurança, ou seja, muito material para liderança. Depois eu fiz um livro para CIPA, eu gosto de CIPA, eu trabalho com CIPA, eu gosto de cipeiro, ele é um desafio para mim. Profissional de segurança, né? Exatamente, eu acho que a gente usa muito pouco a CIPA, o potencial da CIPA. Depois de CIPA, tem um livro de cultura que foi o maior desafio em termos de cultura, foi trazer, né, métodos conhecidos, consagrados, juntar isso e falar o que a Andresa acredita. Né? Qual é o método de cultura? Então tá aqui, cultura. Eu gosto muito, acho que eu tenho um papel muito forte em segurança de massificar a informação, o conteúdo de segurança. Então eu criei um outro livro que é o Diagnóstico de Cultura de Segurança. Então, não é o outro, nem tá aqui. Esse diagnóstico é para ensinar todo mundo a fazer diagnóstico, é para deixar isso na mão de qualquer profissional da segurança. Depois escrevi sobre percepção de risco, escrevi um sobre efetividade para profissional de segurança, ou seja, é um universo que eu gosto. E de lá também saíram muitos games, tabuleiro. Eu até tive um momento esse ano, eu tava lá em Paraupebas, galera de Paraupebas. Tem alguém de Paraupebas? E eu vi... Se tiver, manda aqui no... E eu vi eles usando, eu levei os games de tabuleiro, e era um pessoal de mineração, e eles usando aquele game, e eles se divertindo. E eles aprendendo, então assim, o encontro da criatura com o criador, assim, foi demais, assim, adorei. Legal. E eu adoro, assim, quando alguém me manda um feedback, ó, tô usando, foi legal, cara, foi diferente, assim, a integração de segurança foi diferente por causa disso, então isso me dá mais desafio. Eu adoro produzir conteúdo, eu gosto, assim, pra mim é um desafio quando o cliente me pede. E pra comprar o livro, onde que a gente encontra? A loja, né, pô, vamos lá, a loja da Andresa Araújo. Da hora do jabá, né, da Andresa. A loja, né, andresaraújo.com, vocês vão encontrar, tem meu site também, e tem no LinkedIn mais de 100 artigos escritos, então assim, tem muito conteúdo de vida mesmo, é da bota suja, das conversas, e de todo aprendizado. Eu tô na estrada, tô pronta para aprender, não sei tudo, acho que esse acho que a roupa do profissional da segurança precisa ser a humildade. A gente não sabe tudo, a gente não tem todas as respostas. Eu não tenho vergonha de dizer que eu não tenho todas as respostas. Mas a gente tá aprendendo, a gente tá disposto a aprender. Não, e faz sentido, porque acho que cada trabalho que você faz, cada lugar que você passa é diferente.
você vai achando talvez uma resposta, ou você vai achando talvez uma resposta para uma pergunta que você nem imaginava que você tinha. Isso existe, né? Isso nem fazia parte do meu portfólio de conhecimento, isso daí. Exato. E é bem legal. Isso que você estava falando, Andressa, da liderança, que acho que foi muito legal, de como a gente consegue engajar as pessoas, né? De como um líder ele consegue fazer um movimento para fazer com que ele seja seguido, assim. Isso é muito interessante. Eu sempre tive essa impressão, através de vários líderes, vamos dizer assim, em vários ramos, vamos falar na política, em várias questões, onde como essa pessoa, líderes, CEOs principalmente, como ele consegue engajar todas essas pessoas, né? Então, eu sempre busquei essa resposta, e tem um livro muito interessante, que é o livro Sapiens, do Yuval Harari, que ele fala muito disso, e ele consegue ali, sei lá, organizar as palavras e o pensamento dele e explicar pra gente como que uma pessoa consegue engajar através das ações dela, igual você falou, ela tem que vestir aquela camisa, ela tem que ser aquilo, Sim. né? E aí, a partir do momento que ela consegue engajar uma quantidade X de pessoas, aquilo vai cascateando automaticamente. E acho que isso é um livro, talvez todo profissional de segurança tenha que conhecer, inclusive eu sugiro, né? Que aí você descobre, pô, acho que um caminho bom para eu conseguir engajar ali no meu DDS, eu conseguir ter um discurso mais efetivo, né? Eu conseguir ter até um posicionamento ali comunicativo, onde eu consiga expressar mais o meu sentimento, né? Eu digo que o líder e a cultura, ela come 3 coisas: coerência, constância e consistência. Legal. Tem 3 comidas, assim, que tem que estar no pratinho ali, né? É o arroz e o feijão, coerência, constância, consistência. Mas eu percebo que muitos líderes, né, e é o principal feedback, assim, que eu recebo pós um treinamento, pós uma conversa, é o nível de esclarecimento. Eu acho que a gente, às vezes, é pouco claro. A gente precisa, sabe, trazer muito esclarecimento dentro da nossa área, né? E aí eu gosto muito do Simon Sinek, que ele fala, né, do porquê, como e o quê. E eu acho que nós estamos o tempo todo falando para as pessoas, o quê? Ei, uai, por quê? Por quê? Por quê? Por que a gente está Coloca fazendo isso? mais Por que isso é tão importante? na sua vida que... Por quê? Ele tem uma Né? palestra do TED Talks que ele fala muito E eu disso, né? adoro, porque é assim que a gente constrói confiança, é assim que a gente torna a nossa mensagem creível. Mandar um abraço aqui pro pessoal da BN, Ronaldo e Juscelia aí, obrigado por estar assistindo. Temos ouvintes aí em Ipatinga, um abraço pro pessoal de Ipatinga. Jundiaí, né, a Van Soares de Jundiaí. É minha irmã. Engenheira de segurança tá também. conectada, Aí, ó. Sua irmã tá conectada aqui na live. Ainda bem, tá me representando. Olha como as coisas são boas. E Ronaldo Soares também, de Jundiaí, o pessoal de Jundiaí, que tá conectado, o pessoal de Juiz de Fora também, um abraço. E muito bom aí, pessoal, quem não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, compartilha, curte, porque ajuda demais a gente levar conteúdo para mais pessoas, para mais profissionais, ajuda a gente a trazer esses convidados de peso aqui, né, que uma palestra gratuita, né, que vai ficar disponível lá, esse conteúdo, e é fantástico, pessoal, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Mais uma vez aí, obrigado, Andressa, e mais uma pergunta, a Maicon de Chapecó também, acabei esquecendo aqui. É muita gente, pode ir comentando no chat que a gente vai desenvolvendo aqui a conversa, tá? E eu já emendo uma pergunta aqui, né? Quando você vai implantar uma cultura de segurança nas empresas, quais são as perguntas que vêm da direção, da alta direção, e da produção, né? Qual que é a diversidade de imaginação, né? De conhecimento de cada uma dessas duas esferas, né? Duas extremidades, uma lá em cima na ponta da pirâmide e a outra no chão de fábrica. Sempre uma alta direção, ela quer saber o que eu preciso fazer. Olha, o que eu preciso fazer, né? Me diga o que eu preciso fazer. Eu quero que você, né, me fale aqui a verdade que dói, não a mentira que satisfaz. Então, existe essa ansiedade, o que eu preciso fazer. Enquanto que lá embaixo existe, às vezes, muita dor, muita necessidade de escuta. A gente ainda, às vezes, não tem um processo de escuta constante, escutativa, uma escuta para não julgar.
Então, você tem, às vezes, esse gap, né? Ó, eu preciso saber o que eu tenho que fazer, e lá embaixo alguém falando, mas a gente não é ouvido aqui. A gente não é ouvido, então precisamos... Nós estamos largados, né? Ninguém pergunta pra gente a nossa opinião sobre uma mudança. Aliás, eu separei quais são as principais frases que você escuta de uma linha de frente operacional. Ele não nos ouve. Meu líder imediato, ele tá tão preocupado com o próximo passo de carreira dele que ele não se preocupa com o meu desenvolvimento. Feedbacks não são estruturados, nós não abraçamos a conversa difícil. Então, acaba que, já que eu não abraço a conversa difícil, eu não digo pra você o que você precisa fazer de fato, então eu não digo nada, né? Eu fecho os olhos, há muita complacência, muita tolerância. E lá em cima, né, tem uma visão que eu gosto também de separar nos meus diagnósticos, o que a alta liderança pensa e o que a média liderança pensa. Porque se existe um quebrador de cultura, não é o vice-presidente nem o presidente, ok? Esses caras vão tomar 11% das decisões de liderança. Quem quebra a cultura, 88% das decisões passa por um supervisor, um coordenador, um líder de imediato. Então esse cara, ele precisa entender. Ele precisa saber o poder que ele tem, Eu me lembro, assim, né, que eu fui pro Hearts and Minds em Londres. E eu fui apresentar, era um evento, né? E eu coloquei assim, que a minha maior preocupação era o líder imediato. E a imagem que eu coloquei no meu PowerPoint era de um sanduíche, tipo de um Big Mac. E eu falei, olha, eu não sei, né? Eu não sei se o líder imediato é o hambúrguer, o tomate, o alface ou o queijo. Mas o fato é que ele tá no meio desse sanduíche, esse cara tá tomando... É a posição mais difícil hoje de executar dentro de uma operação, é de um coordenador supervisor, de um líder. A gente precisa entender isso enquanto segurança, porque a gente é muito bom de passar pro líder assim, ó, você tem que fazer a investigação, você agora tem que fazer isso, você tem que cuidar do DDS, você tem que... Esse cara nunca foi um bom comunicador na vida. Ele nunca passou por um treinamento de comunicação. E aí você pede pro cara fazer um DDS. Você pede pro cara cuidar de uma investigação de um acidente, sendo que ele recebeu um treinamentozinho lá com um monte de caixinha, ó. Se der isso, vá pra esse caminho. Se der sim, se der não. Então, assim, a gente precisa trabalhar muito o líder imediato. Né? Cara, segura a mão do líder imediato da sua planta. Você tá me ouvindo aí? Faz com eles, faz acontecer junto com eles, entende? Eu fico muito preocupada hoje com a forma como a gente trata o líder imediato. Eu digo que muitas vezes nós estamos incendiando o líder imediato. E às vezes a gente enche ele de ferramenta e não enche ele de competência, capacidade, habilidade. Isso é algo que a gente precisa desenvolver. E para a gente desenvolver isso, nós também precisamos desenvolver isso em nós. Né, temos que levantar. Eu lembro assim, de um treinamento que eu tava, que eu adoro essa experiência que eu tive, assim, foi muito boa. Que eu saí, a professora tava liberando a gente, ó, agora é com vocês e tal. Mas deixei um recadinho pra vocês na cadeira de vocês com chocolate. Adoramos, né? Kit Kat, abrimos, tava escrito assim, TBC. E era um evento de segurança. TBC, caraca, o que é TBC? TBC. E eu, com a minha engenheira do lado, eu falei, você sabe o que é isso? Você sabe o que é TBC? Ela, Andresa, eu não sei. Eu falei, daí a professora falou, TBC, tira a bunda da cadeira. Ou seja, você quer fazer a coisa acontecer, sabe? Levanta, vai pra cima. Vamos pras cabeças, entende? Agora a gente, às vezes é confortável, entende? A gente ficar na sala, num país burocrata, né? Com muita burocracia. Como que a gente faz uma segurança diferente? Como que a gente harmoniza nossas agendas? Como que a gente faz gestão de rotina? Eu me lembro, assim, de muita gente falando pra mim, não, mas profissional da segurança não tem rotina. Amigão, começa a ter, então. Porque efetividade, ela vem de uma rotina bem estabelecida. E aquilo que você falou da consistência, né? De um líder, ele tem que ter consistência. Senão não consegue ser consistência. Então, precisamos entender esse papel. Sim. Ó, o pessoal de Minas aqui tá me mandando ali, ó. A galera lá, né? Um abraço aí pro pessoal da usina Ipatinga. Obrigado pela conexão. Fernando Camilo, de Joinville. Pô, Andresa, então, você já falou o ai aí, cara. Pô, manda um oi pra Minas aqui, pô, galera. Um abraço aí pro pessoal. Legal. Vander também aí, conectado. Pessoal, um abraço. Quem não se inscreveu, se inscreve. Curte a live. É muito importante pra gente alcançar mais pessoas. Quando o pessoal curte, né, ajuda o algoritmo a divulgar, expandir o conteúdo. Então é importante você que tá assistindo aí, você que tá gostando do conteúdo. A gente tem mais 18 episódios lá no nosso canal. Entra lá, assiste. A gente já trouxe profissionais de consultoria, a gente já trouxe profissionais de segmento químico, farmacêutico, meio ambiente. A gente tem aí uma gama de estrutura. A gente trouxe aqui auditores que trabalharam na África.
em Angola. Então você imagina Foram trabalhar fazer uma certificação em empresas numa mina de diamante. Que legal. Então- que tinham 3 leis no país. É, né? Angola tem 3 leis, então você imagina o conteúdo, as experiências que podem ser compartilhadas num vídeo como Aí esse. chega no Brasil, tem o E-Social, né? Uma lei que... Uma lei. Uma lei que Falando nisso, pessoal, até aproveitar a pausa, Andressa, pra gente falar um pouquinho do Teste Online, que é o nosso parceiro, Legal. nosso patrocinador. Ele apoia a gente aí desde o início. O professor Azevedo é um grande parceiro, um grande mestre aí também. Ele tem o Teste Online, que é uma empresa que é responsável, né, ela cuida ali de levar os seus dados com agilidade, com confiabilidade para o E-Social. Então, quem precisar, testeonline.com.br, acessa lá, fala com o professor Azevedo. É uma super empresa, bem confiável, tem rendido bons frutos a parceria com a gente aqui, o pessoal tem procurado ele bastante. Ele trabalha com PGR-TR também, que é super Isso. raro, né? Para Trabalhador rural. quem tem aí, nós temos no Brasil grandes empresas, né, do segmento rural, né, que intercalam aí a área industrial com as fazendas, e ele faz o PGR rural, né? São um dos poucos profissionais que fazem essa migração de dados. Então procura lá o professor Azevedo, vai estar aqui com a gente no próximo mês também, falando um pouco de PGR rural, pra galera de segurança aí que tem curiosidade ou que trabalha na área, vai ser bem legal também. Legal. Andressa, eu tenho uma curiosidade para saber, em um dos seus conteúdos também se fala muito de percepção de risco, né? E que a percepção de risco por si só, ela traz algumas armadilhas se a gente não conseguir trabalhar ela do jeito que tem que ser trabalhada, né? Quais seriam essas armadilhas, assim, elas existem mesmo? Elas pregam alguma peça ali elas impactam diretamente na cultura de segurança? Muito. Acho que a percepção de risco é uma das competências. Quando a gente fala assim, né, de competência para se desenvolver, eu acho que tem 3 principais: liderança em segurança ou protagonismo de segurança. Percepção de risco. O que é percepção de risco? Aliás, assim, a definição de percepção de risco mais matadora que eu conheci é que percepção de risco é quando você consegue enxergar o acidente antes dele acontecer. Uau! Então, eu tenho muito isso na minha cabeça, e até contextualizando, porque a gente vê, às vezes, num treinamento de percepção de risco, mesmo nos workshops, ou no... Pessoal, me manda aquele vídeo lá sei lá... do cenário mudando, ou então aquela foto de um colaborador de um lado vendo 6 e do outro vendo 9. Então você faz aquela dinâmica no seu DDS, mostra, aí o cara sai daquele ambiente, ele vai para uma mina, né? Ele vai para uma usina, ele vai para o campo, onde ele não vai ter um 6 e um 9 ali para ele saber o que é percepção. Não acho que é um contexto um pouco... A gente precisa adequar os nossos conteúdos. Sim, Acho que então. É fundamental contextualizar. Uhum. Tudo tem que ser contextualizado. Liderança em segurança tem que ser contextualizada. Você tá falando com um alto líder, um médio líder, ok? Quando você tá falando com um funcionário, esse protagonismo, ele é o líder. O primeiro princípio da cultura de segurança é você é o maior responsável pela sua vida. Uau! É isso? Pronto. Pronto, acabou. Percepção de risco. Você enxergar o acidente antes dele acontecer. Como que você pode enxergar o acidente antes dele acontecer? As armadilhas estão você não considerar o pensamento da falha. A prontidão, a percepção de risco é considerar o acidente, considerar a falha, considerar o inesperado, considerar a variabilidade. As coisas podem mudar. Eu vou fazer isso que pode dar de errado. Eu lembro, assim, de uma palestra que eu tava com a Amir Klink, e eu acho que essa palestra foi muito legal, porque perguntaram pra ele, falando, cara, assim, fala pra gente, assim, de o que é importante pra você em segurança, vai, na sua carreira, um cara, tá no Guinness, né, atravessou aí o Atlântico sozinho, construiu seu veleiro, atravessou com ele, meu Deus, o cara é mega inspirador, você tá falando de energia, olha a energia desse cara, né, e aí perguntaram isso pra ele e ele deu uma resposta muito transformadora, ele falou assim, olha, planejamento, você quer uma armadilha? O brasileiro não gosta de planejamento. Nós entramos na lista da posição número 78 no mundo, em termos de efetividade, porque nós não gostamos de planejar algo. Entende? E o que é planejar? Ele falou, planejar uma planilha de Excel, até minha filha de 5 anos faz. Ele falou. Agora, planejar é estar pronto para mudar. Nossa. Você entende? Você planeja e você considera aquilo que pode acontecer. E acho que a armadilha principal é você negar o que pode acontecer. Então tem que trazer isso, né? Percepção de risco é um negócio que não tem tamanho, ok? Tá em desenvolvimento, não tem fim.
Não é um treinamento que resolve. Escrevi um livro só falando disso, ou seja, trazendo assim, 80 práticas para desenvolver continuamente, porque é um desenvolvimento. A gente estava falando de lição aprendida, fazer um ritual ali de análise de lição aprendida expande percepção de risco. Mas acho que assim, falando de armadilha, né? A armadilha é essa, você não considerar o pensamento da falha, você negar o planejamento de uma atividade. Gosto também de um livro que fala, que é do Jeff Bezos, e ele escreveu uma carta para o conselho, né? Eram as cartas que ele enviava para o conselho. E uma delas ele fala assim, como a gente consegue prolongar aquela sensação do primeiro dia? Caramba! Sabe o seu primeiro dia? Como que era, assim, o seu primeiro dia? Como que você chegou, sabe? Você chegou com vontade de fazer diferença? Sim. Você chegou com vontade de ser excelente? Você chegou com vontade de deixar a sua marca? Mas eu fiquei pensando em como que a gente usa isso, sabe? Pra fazer com excelência, mas fazer com segurança. Porque meu desejo, nas minhas falas todas, não é que você saia daqui e depois de escutar isso aqui, que você faça mais segurança, ou que você faça segurança em primeiro lugar, porque isso é prioridade. Mas que você faça né? Essa excelência com segurança. Acho que esse é o caminho. Muito bom. Mandar um abraço aí pro Caio, que tá assistindo a live. Já aí. me mandou uma foto aqui. Já mandou aí também. Tô assistindo. Ele Que legal. tá interagindo aqui com a gente. Grande, cara. Né? Outra Deise Souza também, Olha fala lá. da Cablin. Putz, Otacílio, Né? gente. Isso, Lá. O pessoal tá conectado. Mandar um Legal. abraço, aí pro Reinaldo Magalhães, meu cunhado, meu parceiro, o cara que me incentivou e me motivou pra estar aqui Fiz hoje. faculdade com ele, cara. É o cara que me incentivou, tá conectado na live. Um abraço, tá mandando um beijo pra você, Andressa. Por Opa! você disseminar a cultura, inclusive, foi ele que me passou o seu contato. Legal. Né? Ele tá trabalhando em empresa, não posso falar aqui. Mas enfim, muito boa, grande. Eu acho que vocês têm um projeto aí. E Quintal da segurança, igual a Fabi falou, o né? quintal da segurança. E aí uma pergunta assim, a gente tá falando da liderança, isso é muito importante, mas vamos olhar pro lado operacional da coisa, que é o técnico de segurança. Como você faz para motivar esses caras? Porque a nossa ideia aqui do canal é sempre trazer tecnologia, sempre trazer informação, sempre trazer uma história de uma maneira bem dinâmica, para o técnico ir buscar conhecimento, ir buscar tecnologia, ir buscar ferramenta. A gente tenta motivar mais pessoas para fazer live, para divulgar conhecimento. Tem uma estrutura, tem uma planilha, divulga lá, põe para as pessoas entenderem, interagir, deixa aberta lá, compartilha os links para as pessoas baixarem, porque é isso. No final a gente vai cuidar de vidas, e eu acho que quem está na segurança faz isso, né? Pensa nisso. E aí eu emendo essa pergunta, como você motiva esses técnicos aí que... Eu lembro que a gente tinha uma divisão de técnico, né? Eu sou o técnico administrativo e eu sou o técnico de campo. Já ouviu isso? Já. Aí você fala assim, não, faz uma planilha aí. Não, eu sou o cara de campo, quem faz isso é o administrativo. Não existe isso, né? Você é um técnico, você é responsável pela mesma coisa e você cuida de vidas. Seja lá no campo ou seja dentro da fábrica. Então, como que a gente faz para motivar esses cabeçudos aí que não olha para frente? Como que é? Eu acho que é sempre trazer o propósito, tá? Não vá trabalhar sem o propósito. Não deixa o propósito em casa. Porque se o propósito ficar em casa, nós estamos lascados. Como nós estamos, muitas vezes. Entende? Pessoas que não entenderam o propósito ainda. Que fazem pelo olerite. Eu entendo que todo mundo precisa trabalhar, inclusive eu. Mas nunca vai ser pelo olerite. Isso não é o que vai me mover. O que vai me mover é o sorriso, entende? É o bom dia. É isso que vai me mover. As pessoas voltando para casa inteira, completa, bem. É isso que eu quero. Eu quero isso no meu trabalho. Então não deixem o propósito em casa. Não façam só por dinheiro, porque dinheiro nenhum vai ser suficiente pra gente... Entende? Porque nós vamos enfrentar tantas coisas na nossa vida, né? Então, são 360 dias. E não são só de sol, né? Tem outono, tem primavera e tem inverno, bem gelado. Então, não deixem um propósito, sabe? Eu gosto muito do Walt Disney, né? Hoje eu moro perto. Mas tem um caso deles que eu me lembro muito de eles deixarem uma linha amarela. Então, você imagina assim, a Cinderela do parque. O ursinho Puff, vai. O ursinho Puff, tem dia que ele tá mal, entendeu? Tá no vermelho, né? As coisas não estão bem, a mãe tá doente, a mãe tá indo pra uma quimioterapia, né? Não tá legal, as coisas não estão bem. Mas o Walt Disney falava assim de ele colocar uma linha amarela no portão de acesso. A hora que esse cara tava fantasiado, assim, era o último gate, assim, que ele ia entrar.
olha pra linha amarela, a linha amarela era um símbolo, né? A gente falando de cultura, era um símbolo assim, por que você tá aqui? Aquela criança, assim, que o pai deu toda a grana que ele tinha, ele economizou muito, assim, pra mandar essa criança pra cá, porque ele acredita que sonhos, sabe? Ele acredita em sonhos, ele acredita em fantasia, no mundo da fantasia. E ele queria que essa criança, assim, tivesse um cheiro, assim, de fantasia, né? Num mundo tão difícil. E esse pai fez tudo isso pra trazer essa criança aqui. Então, lembra que aquele abraço, assim, é muito importante, que aquele beijo é importante. Eu acho que esse é o propósito nosso. A gente tem que colocar essa linha amarela. Legal. Entende? De entender o nosso propósito. A gente tá aqui. Eu gosto de uma fala, né, que a gente tinha muito no meu escritório, que engenheiros e técnicos, né, nós somos engenheiros de gente. Engenheiro de segurança é engenheiro de gente. Por isso que temos que chegar aqui, com certeza, senta e fala assim, eu sou meio psicólogo, eu sou meio, né, psicanalista, eu meio que... exato, porque acaba que vem de tudo pra gente. E pro técnico não é diferente. Então, assim, não deixa o propósito, porque não vai ser por dinheiro. E tem aquela história do Walt Disney também, já que você tá falando dele, que é aquela filosofia de que o parque nunca tá pronto, né? De que, é aquela sensação que a gente tem na segurança também, de que nunca vai ser perfeito, a gente sempre vai ter que ter trabalho. Tem nada que a gente faça tão bem que não dê pra melhorar, né? Eu gosto dessas falas dele, né? Então, assim, às vezes a gente acha que a gente, né, já alcançamos a excelência, né? Eu acho que a excelência é uma estrada, é um negócio pra gente perseguir. Sou muito mais fã, assim, de ser uma perseguidora da excelência. Acho que é isso. Acho que a gente trouxe um convidado aqui, o Renan Abreu. Ele falou uma coisa que me marcou muito, né? Ele falou assim, eu posso perder meu emprego, mas eu não posso perder a minha empregabilidade. Acho que esse é um ponto importante. Eu lembro, assim, de várias vezes, né? Eu dirigindo essa agenda. Então, assim, eu vivi todas as posições, né? Então, de supervisora, gerente, diretora, head global. E era interessante que às vezes eu fazia o caminho da Marginal Pinheiros, dirigindo, e eu pensava assim, hoje meu pescoço vai rolar. Estourei o orçamento. Fiz mesmo, tinha que fazer, alguém tinha que topar isso. E eu sou muito daquela assim, eu peço desculpa, mas não peço permissão. Entende? Pô, desculpa, estouramos mais uma vez, né, tal. Mais fácil pedir desculpa. Mas precisava, alguém precisava fazer isso pelo Peru, alguém precisava fazer isso lá no Uruguai, e fui eu que fiz. Então, vamos pra cima. E é isso, né, posso perder, né, tinha dia que eu pensava, hoje, vixe, hoje vai sobrar pra mim. E eu me lembro, assim, do primeira grande mudança que eu vivi de carreira, que o meu vice-presidente, ele era um americano, e a gente se despediu pelo Skype, porque o escritório dele era em Miami. E ele chorou. E ele chorou, e aí eu chorei. Porque a gente tava junto há 2 anos, numa jornada. E ali, a hora que ele começou a chorar, falou, pô, vou sentir sua falta, né? Eu falei pra ele que, desde o dia que ele entrou, que eu era pescoço, eu não era cabeça. Mas que ele ia aprender a fazer segurança comigo. E eu preparava as visitas dele e escrevia as cartas de reconhecimento. E eu não tenho vergonha nenhuma de ser pescoço, viu? Eu adoro ser pescoço. Hoje eu sou pescoço do cliente. Mas eu era pescoço de vice-presidente, eu era pescoço de diretor, escrevi muito memorando pra eles. Assim, ó, você vai nessa fábrica, você vai falar isso pro presidente da CIPA de lá, você vai fazer o seu Gemba, você vai fazer essas observações comportamentais. Ó, e no final de tudo, ó, isso é a mensagem aqui, porque a estratificação de dados deles, proativas e reativas, tá me levando pra isso. Então, cara, você tem que falar isso. E botava palavras na boca. Um dia ele aprendeu a fazer isso. Um dia ele viu o significado nisso. Então, eu não tô aqui pra julgar ele, eu tô aqui pra ensiná-lo, pra pegar na mão dele e nós vamos fazer isso acontecer. E é legal porque acaba sendo uma parceria, de certa forma, né? E aí você vai se completando e quebrando as lacunas. Já que a gente já tá falando também de equipe, eu queria só deixar essa mensagem, assim, depois a gente pode mudar de pauta, né? A pauta é longa, né? Tô adorando o papo e tal, mas eu gosto muito, assim, eu tive equipes muito boas, né? Se a minha equipe estiver me assistindo aí, eu sou muito grata a vocês, porque tô aqui por conta de gente que acreditou na minha liderança. E eu me lembro de uma pessoa da minha equipe, em especial, ele nem tá no Brasil hoje, mas ele falava assim, que um dia questionaram, ele falou, você tá fazendo um PowerPoint pra Andresa, um PowerPoint que você nunca vai ver, e tal. Cara, se a Andresa tá indo bem, nós vamos voar, né? Nós vamos voar. O problema é se preocupe quando a Andresa não for bem, né? Então, assim, isso era muito legal. Às vezes você tá fazendo, você técnico, tá me ouvindo, tá me assistindo, e você tá fazendo um PowerPoint que talvez você não vai estar na reunião, entende? E tudo bem. Que dê certo. Sim. Que seja um PowerPoint melhor, sabe? O mais bonito, com a melhor análise de dados que você pode fazer. Porque aquele cara que tá te representando, assim, se ele voar, você vai voar também. Sim. Isso é equipe.
Quando Sim. todo mundo vence, sabe? Quando um vence, todos vencem. Quando um perde, todo mundo perde. E faz muito sentido, Andresa, porque na hora que você tá criando um material ali, por exemplo, eu fiz isso muito tempo, e a minha diretora ela falava, pensa que você não está fazendo um PowerPoint, você está prevenindo acidentes, né? Você está cuidando de vidas. E era muito forte e funcionava muito bem, porque você tentava traduzir ali o que eu preciso colocar aqui para ser um guia para ela se sair bem naquela apresentação, né? E realmente sua cabeça começa a trabalhar dessa forma. E aí você vê o resultado final. Normalmente você não vai participar das reuniões mesmo, mas o feedback que você tinha depois era muito legal, ó, a gente conseguiu alcançar, né? A gente conseguiu fechar aquela parceria que a gente teria que, né? Aquele projeto ele deslanchou, foi aceito ali no comitê, então era muito legal. E aí você começa a ver o resultado do seu projeto e da sua desenvoltura ali, você vê que é satisfatória, né? Bem bacana. Com certeza, com certeza. Muito bom. E a Andresa de hoje, Andresa, como que você tá, a sua jornada toda, né, até hoje? O que você acha que foi o seu maior legado que você deixou aí? Quais são as suas, né, os seus planos para o futuro, né? Como que tá a Andresa de hoje? Bom, vamos lá. Legado, acho que todo lugar que eu passei, eu tenho certeza que deixei algo. E é interessante quando essas pessoas me encontram, assim, né, sempre falam, olha, melhorou, né? Eu pergunto, como que foi? Ai, melhorou. Na verdade, assim, hoje eu atendo, e mais de 90% do que eu atendo é recorrência. Ou é indicação. Eu só trabalho por indicação. É muito difícil alguém que nunca ouviu falar de mim me achar numa internet e falar assim, eu quero começar o trabalho com você. Normalmente ele já conversou com 2, 3 que gostaram do meu trabalho. E isso é muito legal, acho que isso é muito importante. Eu me lembro, assim, de quando eu vim pra consultoria, eu fiz um movimento muito ousado, né? Porque eu tinha uma cadeira muito boa, muito assim... Dos sonhos, né? uma cadeira dos sonhos, assim. Com 30 anos eu fui diretora de segurança para América Latina, entende? Dentro de uma empresa que é uma gigante, a Unilever. E depois disso fui head global. Então, assim, você tá numa posição estável. Mas eu quis me desafiar, então fui com ousadia. E as primeiras pessoas que me contrataram foram pessoas que trabalharam comigo. Isso foi muito legal, assim. Eu lembro de estar no meu escritório e 6 horas da tarde da sexta-feira, né, vinha aquela ligação, ó, tô te ligando porque eu sei que você resolve. Então, né, eu quero você. E foram muitos projetos, assim. Mas, assim, o meu legado mais gostoso, eu vou contar de um legado, assim, do Peru, que eu acho que foi muito legal, assim, só pra dar um tom, assim, do que eu recebo, né, de mensagem. Eu me lembro que eu voltei numa fábrica no Peru, 3 anos depois de implementar algumas ferramentas de segurança, a gente estava fazendo uma grande transformação. E dentro da fábrica... Eu me lembro que um senhor, um operador, me procurou e falou, a menina do DDS. Eu era mais jovem, né? Hoje esse ano eu fiz 40. E aí eu falei, nossa, mas como que o senhor lembra, né? E falando ali com ele, espanhol e tal. Aí ele olhou pra mim e falou assim, sabe por que eu lembro? Porque desde o dia que você ensinou a gente a fazer DDS, a minha esposa não me deixa cenar, não me deixa jantar, sem eu falar pra ela que foi o DDS de hoje. Ou seja, uau, assim, foi muito legal. Mudou a vida dessa pessoa. Mudei a vida dele, mudei a vida da família. Então, é muito legal isso, a gente construir tudo isso. A Andresa, assim, tá expandindo, né? Então, assim, né, fui para os Estados Unidos. Eu atendo alguns clientes que são globais. Então, isso, para mim, ir para os Estados Unidos era uma posição bem importante. Continuo no Brasil, né? Assim, atuando. E... O que eu quero, né? Eu quero continuar essa jornada. Eu acho que tem muita coisa pra gente evoluir ainda, coisa que a gente ainda não pisou, que a gente pode pisar bem. Eu não quero esquecer a história da segurança, tá? Eu não quero. Eu acho que a gente não constrói história apagando história. Sim. Então, assim, eu sou muito grata àquelas pessoas que me antecederam, né? Então, assim, né, caras de 1931, caras de 1960... Né, a própria Dupont como uma referência em segurança. Eu não quero esquecer as histórias. E eu acho que a gente vai construir muita história, sabe? Aprendendo com todo mundo. Acho que isso é sensacional. Vamos lá, vamos pisar em coisas que a gente ainda não pisou. E acho que o papel da segurança vai mudar. Né? Eu acho que vai mudar. Cada vez mais a gente, né, entendendo que a gente não tem só um viés sistêmico, mas sim holístico, a nossa atitude vai mudar. Acho que as nossas competências precisam mudar, já passaram da hora, né, de mudar o nosso currículo, entende? A gente precisa de outras competências. Sim, a gente tem falado muito disso, inclusive,
Andressa, da competência da segurança, né? Que antes a gente tinha um viés muito técnico e também por isso que a gente resolveu montar esse projeto, porque a segurança e a engenharia em geral, ela sempre foi muito técnica, né? Muito, eu sempre costumo falar isso aqui, que o técnico ele se destacava antigamente por falar o item da norma, né? Por parar ali e falar, não, isso de acordo com o item tal. Eu falo, não, esse cara é fera. E aí, com o tempo, a gente viu que essas competências, as soft skills, né, elas foram ter que se desenvolver ali, a competência da comunicação, da empatia, né? E, inclusive, eu acho que o nosso segundo ali, os nossos primeiros episódios, a gente recebeu aqui o Luiz Eduardo, que é um coach de carreira, e ele falou muito disso. E o profissional de segurança hoje, ele é um gestor ali, né, de processos, de pessoas, e isso tem mudado muito, realmente. E aí, até já adiantando para vocês a agenda de novembro aqui, a gente vai trazer de novo uma coach de carreira aí, onde ela vai falar disso, a gente vai endossar isso, né, Robinho, para a gente tentar ali, de alguma forma, fazer o pessoal despertar, né, que aquilo que você, às vezes, no seu grupo do WhatsApp, ele você pede, alguém tem um modelinho de planilha, não sei do que, de APR, não sei do que. Cara, isso daqui a pouco vai cair por terra, porque não vai ser só um documento, como o Jorge costuma dizer, cartoral, né? Você vai ter que ter processos ali que eles sejam mutantes, né? E isso é bem legal. Eu gosto muito, assim, das competências, né? Você olha lá o Fórum Econômico Mundial, ele traz isso. Eu até fiz um vídeo sobre isso, um treinamento sobre isso. As competências do futuro. Ou seja, esse pensamento crítico, sabe? Analítico, a empatia, a criatividade. Pô, a gente às vezes fala, não, essas ferramentas são consagradas. Eu encontro, né, em muitos lugares, o uso de ferramentas consagradas, mas a abordagem talvez não seja. Então tá aí uma oportunidade de ser criativo. Legal, então, a nossa live tá acabando, infelizmente é muito pouco tempo. Já fica o convite aqui para Andressa voltar. Opa. É lógico, tomara que ela volte. Gostaria de mandar um abraço aí, Caio, Vanessa, Cassiano, todo mundo aí. O Marcos Inverniz, que conectou aí. Um abraço, pessoal da BN, que tá conectado na live. Andressa, uma frase pra gente fechar aqui, uma mensagem que a Andressa gostaria de deixar aí pro pessoal que conectou. Mais uma vez, pessoal, antes de finalizar aqui, quem não se inscreveu, se inscreve, curte, compartilha o vídeo, isso vai ajudar muito a gente a desenvolver o canal, a continuar aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês, profissionais. E vou pedir mais uma vez aí, curte lá, e muito importante, ativa o sininho, toda vez que a gente fazer live, colocar conteúdo, vai estar lá. Temos mais 18 episódios lá para todo mundo assistir. E dá uma olhada lá no nosso canal, o conteúdo é muito bacana. Voltando aqui, Andressa, uma frase, respira. Uma frase, uma mensagem. Rapidinho, o pessoal do Canadá conectado aqui. Nossa, até Olha onde que a gente chegou. Engenheiro de segurança, Dudu Malfi. Valeu, um abraço. Valeu, Dudu. A gente tá ultrapassando aí continentes, né? A gente tá demais. Uma frase aí, Andressa, agora. Momentos de tensão. Gente, acho que tá com a gente. Então, vamos fazer acontecer. Segurança é cuidar. Acho que, não esquece, você cuida de gente. É pra gente. Eu não faço segurança pra máquina, pro equipamento, nem pra ferramenta. Eu faço pro cara que vai estar atrás daquela máquina, que vai segurar aquela ferramenta, que vai operar aquele equipamento. É isso que me faz levantar e ir. Então vamos. Boa, ótimo. Muito bom, beleza. Muito bom. Fechou, Robinho. Obrigado, Andressa, Thiago. Obrigado, Andressa. Valeu. Legal. Muito bom aí, pessoal. Uma boa noite. Quinta-feira que vem, às 8 da noite, tem mais conteúdo para vocês aqui.